Esse vídeo que eu quero compartilhar com você neste momento é de um ex-satanista. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai aprender bastante, porque é a fala de alguém que fazia parte do exército de Satanás. Ou seja, era um instrumento nas mãos de Satanás. E o assunto que ele vai abordar neste momento, sobre aquela teoria da Mãe Terra, é algo impressionante. Eu vim aqui correndo compartilhar esse vídeo, este assunto com você neste momento. Eu vou apenas compartilhar um pedacinho da fala dele, mas fica até o final. Ele chega a dizer que, em sua fala, que essa questão da teoria da Mãe Terra nada mais é uma ideia satânica. É uma doutrina satânica. Ele quer trazer as pessoas para adorar a terra, ao invés de adorar aquele que criou o céu, a terra e o mar. Entendeu? E ele estava em uma sala de aula também. Fica até o final, eu disse que o vídeo está muito bom e você vai aprender bastante. É de um ex-satanista. Ele vai revelar coisas aqui impressionantes. Ele estava em uma sala de aula com seus colegas e o professor faz a seguinte pergunta: Deus existe? 99,9% dos alunos levantaram a sua mão dizendo que Deus existe. Apenas Gabriel Estevão, ele não levantou a mão. E ele disse que Deus não existe. Calma. Fica até o final para você entender a resposta dele do porquê que Deus não existe. Tá bom? E eu vou colocar o fone neste momento aqui para que você possa acompanhar comigo neste momento. Eu convido você a ficar até o final. Dá só uma olhada. Vamos acompanhar o vídeo neste momento. Hoje tem vários grupos que defendem a criação acima do próprio Criador, Um a Mãe internauta faz Terra. a pergunta. Gostaria que o Gabriel explicasse qual o perigo e objetivo de adorarem a natureza. A gente tem grupos como a Nova Era que faz isso, a Wicca, né, que são as bruxas, né, e também os órgãos governamentais que falam bastante sobre isso, né. Então você pode falar sobre esse assunto. Muito bem, obrigado. Muito bem, a mãe natureza. Isso é um princípio que os demônios mesmo criaram. Não vou dizer são pessoas, são os demônios. Porque os demônios trabalham com pessoas, ok? Como Deus trabalha também com pessoas. Quem cria essas teorias, essas doutrinas, são eles através dos homens, ok? Desde o princípio, houve sempre duas ou três teorias. Uma verdadeira e outras contrariando a verdade. Então, o perigo que existe entre a natureza, que é a nossa mãe natureza, faz parte do princípio dos satanistas. Faz parte da teoria dos próprios demônios. Para confundir a mente das pessoas, como existe a teoria do evolucionismo. Ok? Cada época vai surgindo para se conformar com a realidade, com o pensamento atual do pessoal que vive naquela época. Porque eles podem trazer um mito que vai chegar uma sociedade, uma época em que aquela sociedade vai rejeitar aquele mito. Vão descodificar que aquilo é mito. Então, a intenção é justificar, para justificar continuar com os mitos, vão criar outro mito de acordo à realidade da sociedade em que se vive. Para que seja aceite até o momento em que outra sociedade vão rejeitar e criar mais outra. Assim sucessivamente. Eles são especialistas em criar teorias, ok? Teorias ou mitos, crenças fundadas em mitos. E eles são pessoas formadas, PhDs, ok? Na academia, são cientistas. Eles vão criar essas pessoas para que sejam creditados, porque ele tem crédito, ele tem academia, ele tem pensamento, ele pensa. E a academia lhe dá essa oportunidade de o fazer, porque ele é formado e tem o último grau acadêmico. Então, o que ele vai falar, todo mundo vai ouvir. E até vão lhes dar poder e oportunidade deles criarem teoria em que será Presta atenção famoso no que ele está na falando. defesa daquela teoria, para que seja respeitado, para quando ele falar, o mundo ouça. Ok? Isso faz parte da técnica deles.
para que quando ele estiver a falar, o mundo estará atento, porque é uma pessoa poderosa, uma pessoa famosa, uma pessoa intelectual, e ele não somente intelectual, mas escreveu e tem uma teoria que ele defende, que todo mundo defende, ok? Que ele é o pai daquela doutrina, ele quem criou. Vão fazer o quê? Vão haver respeito. E vai haver multidões a aceitarem e acreditar naquilo, para afugentar as pessoas da realidade que é a verdade. Ok? A intenção de tudo isso é afugentar na mente do ser humano que existe um Criador, e um mantenedor de tudo que existe. E ele deve ser adorado. É só nos lembrarmos que a mensagem do primeiro anjo é chamar a atenção a todas as nações, todos os povos que existem debaixo da terra, de que existe um Deus. E esse Deus, ele está a pedir que todos que habitam na terra o temam. Presta atenção. Temer é respeitá-lo, reconhecê-lo e que o glorifiquem, ok? Que o adorem como Criador de todas as coisas. E existe outro também, através do Apocalipse 13, esse sistema, esses dois sistemas, agora existem vários, mas todos eles se baseiam num só sistema, ok? Num só sistema. O objetivo é mesmo que vão criando essas doutrinas para desviar as pessoas do temor de Deus, ok? Então, quais são? Esses são movimentos satânicos, movimentos que estão surgindo, não importa se é presidente é ser humano, ele está a ser usado, alguém colocou lá, ok? Não importa Movimentos se é pastor, satânicos. não, ele está errado. Paulo falou mesmo. Em Gálatas capítulo 5, ele fala, se hoje eu estou a pregar para vocês, sou Paulo, apóstolo Paulo, se um dia aparecer eu mesmo e vos anunciar um outro evangelho que não seja este, me chamem de anátema. Ainda eu que estou aqui, se um dia aparecer dizer não, o que eu falei no passado não é verdade, é mentira, me chamem de anátema. Então começam a me dizer que eu estou apostatado, porque a verdade não muda, ok? Então todas essas doutrinas têm a ver com as teorias que o inimigo e seus anjos criaram para confundir a mente das pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. A natureza é criatura. Até o próprio há um filósofo de Pitágoras, não Pitágoras, não é Pitágoras, na época dos Tales, eu me esqueço o nome, ele até diz que, eu estou escrevendo um livro que fala mesmo acerca disso, da evolução, estamos a falar, aí está a se debater entre a academia e a religião e a fé, essas coisas todas. Estou a escrever algo que tem a ver com isso, ok? Mas aí tem uma personagem que diz assim, um filósofo que diz, a pessoa que criou o universo, que criou o físico, eles têm que estar fora daquilo que é físico. Que criou o espiritual, ele tem que estar acima daquilo que é espiritual. Então, se ele criou a moral, ele tem que ter a moral absoluta. Ok? Então, nada existe do nada. Quem criou essa natureza é Criador, Deus. Ok? Então, só para dizer que todas as teorias, temos professores, também já tive professor na universidade, que era um ateu. Não, ele não era um ateu, ele acreditava na encarnação. Não sabia, praticamente o que ele mostrava, não sabia se ele também era de quê, mas era um panteísta. Ok? Que falava que fazem da natureza como um Deus, mãe natureza. E eles procuravam nos incentivar. Até conta essa experiência lá no livro. Que esse mesmo professor é um professor acadêmico, respeitado na academia, no nosso país e na universidade em que nós estávamos, que é a Universidade Pública número 1 de Angola. Ele era um mentor da própria disciplina dele, era respeitado a nível do país como único, com aquela cadeira em literatura em língua inglesa. Ele não acreditava, dizia que a natureza, Deus não existe. A natureza é Deus. Deus não existe, mas a natureza é Deus. Até que houve um tempo, no terceiro ano, onde depois de eu conhecer ele, porque comecei a estudá-lo, antes de eu contrapor, comecei a estudá-lo, em que ele acredita, por que ele acredita daquela forma, e por que tem que discordar dele,
e por que que tenho que concordar com algumas coisas dele. No terceiro ano tive o privilégio de falar com ele, de discordar com ele. A primeira pergunta que ele fez na turma quando ele chegou era: as pessoas que acreditam, Deus existe? Ele fez essa pergunta: Deus existe? Todo mundo disse: sim, existe. Ele disse: todos que acreditam que Deus existe, levantem as mãos. A maioria, todos da sala levantaram a mão. Eu não levantei a mão nesse momento. E ele perguntou: ok, todos vocês que levantaram a mão, ele viu, disse que alguém não levantou Presta a mão. atenção. Eu vi, alguém não levantou a mão. Também vai ter a pergunta dele. Presta atenção no que os alunos Todos aqueles fazem que aí. dizem que Deus existe, alguém pode justificar? Ele disse que Deus não existe. Ele dizia: Deus não existe. Todo mundo estava justificando: não, Deus existe. Agora perguntou: por que Deus existe? Começaram a falar: ele é o criador de todas as coisas. Ele disse: não, estás errado. Depois dele procurar todos os argumentos nossos que nós sabemos de falar, começaram a falar. E ele perguntou agora para mim: Gabriel, por que você não levantou a mão? Eu disse: eu não levantei a mão porque a pergunta está errada. Deus não existe. Para mim, Deus não existe. Ou ele perguntou: por que não existe? Eu perguntei: a filosofia nos ensina que tudo aquilo que existe, se existe, tem existência. O sinônimo de existência para nós significa algo que tem princípio, tem meio e tem fim. Isso é algo que existe, ok? Mas o professor, de acordo com a pergunta do professor, para este ser, Olha que ele não resposta. existe, porque ele não tem princípio, nem meio, nem fim. Então ele é. Ele disse: por quê? Eu disse: sim, Deus não existe. Porque se ele existisse, ele teria um historial no princípio, no meio e no fim. Ele não tem esse historial. Ele é. De eternidade a eternidade, ele é. E a filosofia nos ensina, e o professor nos ensinou mesmo, que, não, segundo o pensamento que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que é, é. Aquilo que é, é. Não importa o tempo que vai passar, vai continuar a ser, é. Então disse: ele é, ele não existe. Porque ele, da eternidade a eternidade, ele é. Então a natureza teve um princípio, tem o seu meio e terá o seu fim. Por isso que até os próprios cientistas justificam que o mundo tem. Agora, está a haver mudança, está a acontecer algo que nos indica que terá um fim. Isso é que a própria ciência está dizendo. Então a natureza tem princípio, fim e meio. Deus que criou não tem princípio, nem meio, nem fim. É isso aí. Muito bem. Deus seja louvado. Você percebeu que por trás dessa teoria sobre a questão da Mãe Terra, Satanás ele está por trás? Você percebeu a resposta sábia? Você acabou de ouvir uma resposta sábia de Gabriel Esteva, que é satanista. Ele, por exemplo, foi o único na sala de aula a não levantar a mão. Então, de fato é isso mesmo. Deus, ele é e sempre será. Entendeu? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se você ficou até o final, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Clica no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Deixa o seu like para que esse vídeo possa alcançar um número maior de pessoas. E também deixa o seu comentário aqui também no canal, no vídeo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, porque vamos estar sempre trazendo conteúdos que vai te enriquecer em sabedoria, na espiritualidade e até mesmo você vai aprender com este canal para poder compartilhar essas boas novas de salvação para outras pessoas também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço para você em Cristo Jesus.